Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos Irmãos Mario. E perguntando por que os jogos são sempre os mesmos, porque estão sempre muito parecidos, mesmo gráfico, mesma coisa, etc, né? Bem, tem uma pessoa aqui que pode explicar até melhor do que eu, que são dos jogos americanos, né? Que é a Lady Decade. Só que ela, no caso, ela é uma youtuber e ela é britânica e ela culpa os jogos americanos, né? Mas porque aqui ela está sendo paga para fazer propaganda do Expedition 33, né? Porém, os jogos europeus também estão seguindo esse mesmo padrão. Ela deixa passar aqui. Mas, obviamente, como todo europeu, ele é arrogante, né? E acha que todo mundo é inferior. Porém, ela está certa em algumas coisas, né? Nós vamos ver o vídeo aqui, vamos reagir, eu vou comentar. A legenda está aqui. E vamos lá. 1, 2, já. CD Projekt Red, there was no shortage of standout surprises. However, on the US produced side of things, what was shown to us seemed to be largely the same. We essentially saw a large selection of titles containing a relentless assault of pink and purple bloom, ironic 1950s style sci-fi signage, and sarcastic nobodies in off-brand streets where all shooting their way through levels designed by someone who just discovered Fortnite, synthwave and a vape bar all on the same afternoon. Take one glance at trailers for The Outer Worlds 2, Grounded 2, High on Life 2, or even bloody Call of Duty Black Ops 7, and you'd be forgiven for thinking that they were part of the same shared universe, one known as Neon Sludge, the algorithm strikes back. Even legacy franchises haven't been spared. Activision's Tony Hawk's Pro Skater 3 and 4 Remastered jettisoned its late 90s skatepark grime in favour of neon glowing backdrops and lighting schemes that looked like they were lifted wholesale from a YouTuber's RGB setup. Basicamente o que ela está dizendo é que todos eles têm o mesmo tipo de gráfico, estilo neon púrpura, que parece que saiu do TikTok, de um filtro do Instagram, e que provavelmente synthwave, o que é engraçado. Eu gosto de synthwave, mas eu não gosto nos jogos. E tudo parece que saiu do mesmo padrão de nostalgia bait dos anos 70, 60, e com personagens sarcásticos e metidos engraçados e sabe aquela estilo Marvel, sabe? Um pouco estilo Marvel de comédia. Então, todos os personagens são iguais, todos os gráficos são iguais, etc. Ela está citando isso daí. Which raises the question, what on earth is going on here? Why does it feel like nearly every title churned out of the United States is shackled to the same tired tropes? From pastel-puking neon backdrops to quip-happy protagonists and generic casts who all look like they were styled by the same soulless focus group, why are these titles... Verdade, os personagens que foram com aparência e com o guarda-roupa parece que foi feito tudo sem alma pelo mesmo grupo de foco. Ou seja, foi personagens criados pelo mesmo grupo, mesmo estando em games diferentes, né? Tired cliches being treated like commandments, while things tick over relatively normally elsewhere. Let's find out. I am Lady Decade, and if you spend your time thinking really quite deeply about video games, then hit subscribe, because this is why most modern American video games all look the same. Recently on this channel I uploaded a video breaking down a common misconception, namely that many gripes people have with so-called Western gaming are actually problems rooted in American game development. Companies like Ubisoft actually even emulate this style of algorithm-chasing design to soulless storytelling and endless trend-hopping, leading them to develop the same negative reputation among gamers as the likes of the American EA. Essentially, it's the US that's largely exporting this creative rot, but fortunately that doesn't mean everyone is following suit. In fact, if you want proof... Aqui ela faz comercial do Expedition 33, né, blá blá, etc, né? Mas ela tá falando, não, mas isso começou com os americanos. Em parte sim, que os americanos começaram com a agenda que todo mundo copiar. Mas não tenta escapar, senhorita. Ubisoft foi culpa dela. Tudo aí é culpa dela, as criações dela são culpa dela. Outra coisa, vocês noruegueses, né, vocês europeus, os suecos e noruegueses, criaram Dustborn, o jogo mais lacrador do universo. Então não vem tentar escapar não, filha. Outra coisa, você é inglesa,
seu país vai tá acabando. Mas vamos lá. And fear. There are 4 pillars propping up this monoculture, and not a single one of those stands on artistic merit. First, the homogenized cast. American studios appear convinced that diversity means assembling a character roster that looks like a university prospectus, but speaks like a BuzzFeed quiz. Everyone's got a... Exatamente. Diversidade para eles é a universidade lá da Califórnia com um teste de BuzzFeed, né? Quip. Everyone's detached. Everyone's hair looks like it was procedurally generated by a machine trained on sports drink adverts. This isn't meaningful inclusion, it's corporate cosplay. Exatamente. Todos os personagens que eles dizem que são diversos e blá 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 sempre tem o mesmo estilo. Pode ver que toda personagem feminina atualmente dos games, isso até os japoneses também, viu? Com o Capcom, por exemplo. Todas as mulheres têm o mesmo estilo de corte de cabelo, em geral aquele cabelo virado para trás com corte no canto. Então, o típico cabelo pega. Isso até nas animações. Tila tinha isso no He-Man. E vários outros. Todos eles têm o mesmo padrão, todos eles têm a mesma roupa. Eu postei recentemente ali mostrando que a Jill e a Claire e as outras personagens dos Resident Evil agora, tudo mesmo tem o mesmo estilo de roupa, você viu? Mas pega os estilos dela, da Claire e da Jill do passado, dos games, os primeiros Resident Evil, é totalmente diferente, parece uniforme, não parece uniformizado e padronizado, sabe? Parece, sabe, diferente, sabe, único, com cada um com seu estilo, e agora tá tudo padronizado no mesmo estilo, né? Então, Market-driven identities wrapped in the illusion of variety, where every personality hits the same cadence of smirk, shrug, and sarcasm. Exatamente. Todos os personagens agora são seu sorriso, sarcasmo e um colher de ombros, né? Tipo aquela ironia auto-coisada para dizer que é um game e não levar a sério, sabe? Todo personagem, você percebeu que é o tempo. Ou seja, quase todo personagem hoje em dia é Deadpool, né? However, everyone has mentioned this a million times before, so let's move on swiftly. Second, the Xbox showcase demonstrated that we are currently living through the colour grading apocalypse. The now ubiquitous trifecta of pink, purple and teal has evolved from a subversive flair to a default setting. These colours once carried creative intent, evoking the stylised rebellion of Far Cry 3, Blood Dragon or early synthwave culture, but today, they're marketing assets. Exatamente. Antigamente eles tinham um propósito, o estilo synthwave do game e tal. Hoje não, hoje todos são iguais. Entendeu? Até nos filmes você vê isso. It's a thumbnail optimized, A/B tested neon gradients used not to build a world but to grab 3 seconds of engagement on TikTok or Twitch. Exatamente, porque o objetivo da imagem é engajamento nos serviços de stream. Third is what we'll call Fortnite core, which is evident throughout. Exatamente. Fortnite causou muito mais dano nos games do que você imagina. A design language that didn't evolve, it metastasized. Giant gloves, rubbery facial animations, lunchbox fashion. This is what fun now looks like, not because artists chose it, but because it pops up in a sidebar. When your goal is to stand out at 480p while someone scrolls TikTok, you don't design characters, you silhouette them. And finally, there's the rise of 1950s irony as visual filler. Once used masterfully by Fallout to critique post-war paranoia, retrofuturism has now been stripped of its satire and repackaged as set dressing. Exatamente. Antes, no Fallout, eles fizeram como uma espécie de sátira, né, ou crítica da paranoia, né, dos anos 50. Agora, todo mundo usa a mesma identidade, entendeu? É a mesma coisa com os filmes. O pessoal faz um personagem que dá certo e todo mundo copia, entendeu? Eu costumo falar o seguinte: os games eles seguiram o padrão Marvel. Quando eles fizeram um filme da Marvel que fez sucesso, todo filme da Marvel seguiu a mesma fórmula. Tanto que o pessoal hoje em dia zoa na internet, fala assim: um filme Marvel tem uma piada a cada 10 segundos, entendeu?
Falou assim, é um filme Marvel, tem piada a cada... Você entendeu? Todo mundo sabe já as fórmulas. Por quê? Porque eles viram que deram certo. Porque o maior problema dos caras do estúdio, isso de filmes e dos games também, no nível corporativo, eles acham que tudo é uma fórmula mágica. É que, por exemplo, se eu vou fazer um herói, ele tem que ser um Han Solo, ou seja, um bad boy herói, entendeu? Anti-herói. Porque vai dar certo. E por quê? Porque as pessoas gostavam dele, então todo mundo tentou copiar. Mas não é só porque ele é bad boy que todo bad boy vai dar certo. Todo personagem vai dar certo. Todo Luke Skywalker é o herói clássico, e deu certo. Você entendeu o que eu quero dizer? Só porque ele tá ao mesmo padrão não quer dizer. Seria a mesma coisa que o pessoal faz hoje com Superman. Você percebeu que a maioria das séries, animações hoje em dia é sempre uma versão. O que é o meu personagem? O personagem é tipo um Superman só que mal. Não, é meu Superman só que mal. É o Superman só que mal. Tipo, fizeram uma vez, beleza. É interessante. Quando faz toda hora já vira clichê. Aí já perde a graça. Atomic Heart throws up Soviet propaganda posters without comment. Hi-Fi Rush uses diesel punk set pieces like a student slapping clip art onto a PowerPoint. Clockwork Revolution bathes its world in steampunk cliches with no clear thematic link. It's not homage, it's vibes over vision. So, what... Exatamente, eles não estão fazendo porque é coisa da história, é porque todo mundo está fazendo, então eles estão copiando. É que nem no cinema hoje, que todo mundo, nos últimos anos, um monte de filme começou a ser feito relacionado aos anos 80. Porque, o filme se passa nos anos 80, os filmes passam nos 80, por causa daquela nostalgia bait, para poder fazer essas coisas. Então, porque Stranger Things fez a primeira temporada e fez sucesso, aí todo mundo quis copiar. These four trends, i.e. BuzzFeed casts, algorithmic neon, Twitch tailored fashion and ironic retro wallpaper all have in common. They're not the product of art direction, they're byproducts of platform logic, designed to optimize impressions, not immersion. Exatamente, eles são baseados, os jogos são produzidos na base das plataformas. Então quando eles fazem os jogos, eles pensam em TikTok e Twitch. Ou seja, algo que possa passar o algoritmo. Que é aí que tá. O algoritmo não é algo que é natural. É algo que o Google e o YouTube criou. O exemplo disso é que o YouTube tinha um algoritmo totalmente diferente antes de 2014, 2015. Depois de 2016 eles mudaram. Depois eles mudaram porque governos ficavam insistindo, porque os governos falavam, não, o YouTube fez o Homem-Laranja ganhar, vamos ter que mudar o algoritmo. Aí toda vez que muda o algoritmo, ele prejudica o criador. Você percebeu que a maioria dos YouTubes agora só favorece grandes corporações, né? Tipo, não canal de YouTuber mesmo YouTuber grande, mas canal do tipo corporativo, de TV, etc. Ou seja, os criadores mesmo que fez o YouTube crescer, não tem. Então, eles estão meio que jogados para fora. Built to look familiar. Ou seja, por causa disso, essas corporações estão tentando seguir esse algoritmo que eles fizeram, entendeu? É a famosa o que a gente faz, a maioria do pessoal do YouTube faz, que é tentar vencer o algoritmo, passar o algoritmo ou fazer algo para atrair o algoritmo. Por que você acha que tem gente que faz thumbnail, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso, faz ditado, faz bababá, para tentar bater o algoritmo? Os games fazem a mesma coisa, porque eles querem que quando esse game seja jogado por um influencer que eles pagaram, que chame a sua atenção. Entendeu? Familiar, but not memorable. And when everything's chasing the same template, the only thing that stands out is how desperately it wants all your attention without earning it, which raises another question: where did it all go wrong, and how have American games all ended up looking so similar? To understand how we ended up trapped in this rainbow-coloured visual purgatory, we have to rewind to a simpler time when neon still felt rebellious rather than obligatory. Between 2011 and 2015, a wave of retro-futurist aesthetics swept across pop culture.
Nicholas Winding Refn's Drive set the visual tone with his brooding anti-hero, synth-heavy soundtrack and moody neon-lit streets. Far Cry 3 Blood Dragon, as mentioned earlier, dropped soon after, parodying VHS-era pulp. Then came Stranger Things, which distilled every 1980s pop culture reference into one digestible Netflix package, complete with a synthwave score that now feels practically mandatory. Together, these projects created more than a vibe. They set a template, one that was self-aware, nostalgic, and instantly recognizable. And, crucially, marketable. Game studios took notice. By 2014, the release of Unreal Engine 4 made moody neon design effortless. Once... Eu, sinceramente, odeio o Unreal, o Engine Unreal. Mas aí, o que vocês acham? Painstaking lighting decisions were now achievable via drag and drop prefabs and bloom sliders. Volumetric lighting effects and HDR glow, which previously required custom rendering work, have become plug and play. Why handcraft ambience when you could simply colour grade everything cyberpunk and call it a day? This technical shift coincided with a deeper marketing revelation. Colour psychology wasn't just theory, it was conversion science. A/B testing on platforms like YouTube and Steam revealed that neon shades, especially purple, pink and cyan, outperformed neutral tones in thumbnails and promotional material. Exatamente. Eles perceberam que esse tipo de cor não é que atrai, é que se destaca no material promocional. Ou seja, tudo isso é feito no questão de vista não do jogo, mas do marketing do jogo. Porque foram pessoas do marketing que pensaram nisso. These colours looked sharp in dark mode, they lit up a feed and they sold. So what began as a homage started morphing into heuristic. É a famosa história do peixe, né? Vai atrair o brilho. Atrair você com brilho, né? Vem aqui, olha aqui, olha aqui. Rules that optimized for attention rather than artistic expression. And then we enter the influencer pipeline. Streamers framed by their RGB setups and washed in synthetic gradients helped cement the look. Instagram filters, que eu falei. Streamers. LED strip lighting and even facecam overlays began to blur with the games themselves. Titles like Hi-Fi Rush, Atomic Heart and Call of Duty's later seasons now feature characters, UI and worlds that appear tailored for TikTok engagement and Twitch sidebar clarity. Bem, o vídeo vai ficar muito longo, mas resumindo, eles fizeram isso, eles notaram essas cores chamam atenção no algoritmo. Eles notaram que em vez de tentar atrair o jogador, eles vão atrair o algoritmo das plataformas sociais que é manipulado. Eles tentam criar personagens sarcásticos, mesma coisa, porque as pessoas acham que esses personagens chatos, sarcásticos e self-aware, tipo Deadpool, são todos os mesmos, todo mundo vai gostar, todo mundo vai achar engraçado. Ou seja, eles pegaram algo, eles viram algo que dá certo e tentaram copiar todo mundo com ele, entendeu? Só que, obviamente, não dá certo. A mesma com a aparência dos personagens foi a mesma coisa, porque tem que ser homogeneizado, porque senão ofende, entendeu? Porque agora na era da inclusão e diversidade, se você fazer um personagem que é diferente, você não vai dar certo, vão chamar você de errado, de alguma coisa assim. Então todo mundo tem que ser igual, cinza, no caso, ao invés de cinza, púrpura, né? Todo mundo tem que ser púrpura, todo mundo tem que ser a mesma coisa, independente se é personagem homem, mulher, qualquer coisa, qualquer cor, tudo age, fala, pensa e do mesmo jeito, entendeu? É por isso. Mas por quê? Porque eles tentam minimizar negatividade. Eles notaram o seguinte, eles notaram que as pessoas acabam comprando mediocridade. O jogo é medíocre, as pessoas compram. Contanto que não ofenda ninguém. A questão é que se você não ofender ninguém, e nem tô falando em questões de tipo piada ruim, piada forte, ou piada humor negro, essas coisas. Tô falando tipo, esse jogo é muito difícil, esse jogo tem uma cena forte, esse jogo não sei o que lá, esse jogo é prejudicial, bababá. Então, eles perceberam que vamos fazer o menos ofensivo, o menos risco, evitar risco possível, porque sabe que pode ser uma porcaria medíocre, mas contanto que seja inofensivo, as pessoas compram.
Entendeu? Então eles não estão pensando em fazer algo bom. Eles só estão fazendo algo que não ofenda ninguém. Entendeu? E aí gera essas porcarias slop de games que saem hoje em dia. Entendeu? Muita gente vai falar... Eu vejo muita gente falando uma coisa assim... é porque eles estão corporação e capitalismo e querem ganhar dinheiro. Fih, todo mundo que entrava no mundo dos games era para ganhar dinheiro. A questão é que os gamers, os jogos antigamente eram feitos por gamers, por nerds, por nerdolas, por geeks, por nerds. E não tô falando nerd do tipo House ou nerd daquele tipo, daquela série Netflix, não. Nerd é aquele cara, entendeu, que escolhia jogar RPG do que sair pra pular carnaval, entendeu? É o cara que enquanto você estava indo na festa, entendeu, indo no shopping, indo por coisa, ele estava com os amigos jogando World of Warcraft, entendeu, fazendo raid. Entendeu? Enquanto você estava indo na festa sexta-feira, beber com os colegas, num churrasco, ele estava em casa, entendeu? Escrevendo o seu fanfic, assistindo anime e jogando World of Warcraft, jogando RPG online pelo Discord, entendeu? Esse é o nerd. Era esses caras que faziam os jogos. E por isso que naquela época os jogos eram muito bons. Porque para eles cresciam e ficavam ricos com nerdice. É a famosa história do nerd, né? Ele não pegava a mulher antes, quando ele fica rico, ele pega todas. Por quê? Porque ele seguiu a nerdice e ficou rico. Então, por quê? Porque o cara queria jogar, ele queria fazer jogo. Era basicamente isso. Fazer o jogo era a felicidade. É você trabalhar com algo que você gosta e ganhar dinheiro com isso. Isso é o sonho, é a carreira que todo mundo pede. E era o que o pessoal tinha. E não, criar jogo não é simplesmente pensar em história, não, filho. Por isso que eu falo, criar jogo é coisa de nerd. Criar jogo, filho, é sentar e digitar códigos e códigos de programação, entendeu? Nerd gosta disso, é coisa de nerd isso, é coisa de nerdola isso, entendeu? Esses eram os caras que faziam o jogo bom, entendeu? Não é tipo fazer imagenzinha e com drag e drop e tal. Não é isso. Entendeu? Fazer o jogo mesmo, do fundo mesmo, aquele jogo que é lembrado o tempo todo, para sempre, eternamente, é esse pessoal que faz o jogo. A questão é que não são mais esses caras que fazem os jogos. Sabe que o cara que faz o jogo agora é o babaca, dançarino, ou o cara do marketing, ou o RH, ou a mulher chata Karen do Recursos Humanos. Essas pessoas que fazem os jogos agora. Essas pessoas que chegam para os caras nerds e falam, faz o jogo desse jeito, porque não vai ofender ninguém. Ou não, ó, tá tendo uma trend nova. Agora a cor do dia é... Não, essa semana todo mundo gosta de azul. Faz o jogo tudo em azul. E aí por isso que sai essas porcaria, entendeu? Mas tem uma outra coisa também que ela fala, bem pro final, eu vou colocar aqui. Eu quero mostrar para vocês. It was already been proven to sell, even if that means resigning your game to the same visual graveyard as every other neon-drenched action. Exatamente, eles viram, é aquela famosa história. Eles viram que algo vendeu. Vamos fazer igual para vender também. A questão é que não é assim que funciona, entendeu? Não adianta eu tentar fazer um Star Wars estilo Star Trek para vender pro pessoal de Star Trek. Não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. É a mesma coisa você tentar fazer um quadrinho para um cara que só lê mangá e não gosta de quadrinho. Ele não vai gostar. E vice-versa. Entendeu? Só porque você vai contratar um pessoal... O pessoal de Star Wars fez isso. O pessoal coisa fez isso. Só porque você vai chamar um cara para fazer... Star Wars no estilo anime, não quer dizer que as pessoas que assistem anime vão assistir. Entendeu? Mas, obviamente, eles não entendem. Não, eles verem algo que dá certo, eles acham que é uma fórmula mágica que você vai repetir e vai fazer. Que vai dar certo, mas não é. Platformer. But arguably, the publishers aren't the only ones to blame for this. To make matters worse, the audience itself has undergone a change. Games aren't just made for players anymore. They're made for viewers, for streamers. Ah lá, isso que eu falei num outro de games faz tempo aí. Há muito tempo eu falei sobre isso.
que os jornalistas na época, em 2011, falaram, né, os jornalistas de games. Os jogos não são mais para jogadores, eles são para espectadores e para streamers. Então agora os caras fazem esses jogos slop assim, repetitivo, bababá, Battle Royale. Não é para você jogar, é para você assistir o streamer jogando. O streamer que provavelmente eles vão influenciar, vai ganhar dinheiro streamando, mas você vai assistir. Mas vai fazer outras e você provavelmente vai comprar por causa daquele streamer. Você não vai jogar, mas tu vai comprar. Entendeu? Esse é o maior problema. Então, ou seja, os jogos estão assim, pelos motivos que eu já expliquei, e porque eles não querem vender mais para você como consumidor. Eles querem vender para o streamer. Porque se o streamer jogar, o streamer comprar, o streamer jogar, ele sabe que você vai comprar também. Entendeu? Esse é o maior problema, entendeu? Eles estão fazendo para a plataforma, estão fazendo jogos para espectadores, não para jogadores. Estão fazendo jogos para streamers, não para jogadores. Esse é o maior problema. E estão fazendo jogos tentando superar o algoritmo das redes sociais e não superar as vendas. Entendeu? Porém, se você quer realmente fazer um jogo que venda mesmo, faz um jogo para os jogadores, como Expedition 33, entre outros aí. Stellar Blade, entre outros aí. Tá bom? Bem, gente, vocês entenderam agora o que eu quis dizer dos jogos, por que os jogos estão todos iguais. Ela fala dos jogos americanos, mas ela não pode falar muito não. Como eu falei, os noruegueses criaram o Dustborn, que olha só, colorido, neon, bababá, semi-futurista, e também nós temos a nossa querida Ubisoft, né, que só faz meta, né? Bem, gente, por hoje é só, e a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.